Cara, pelo amor de Deus, aprende a fuder. A mina é iniciante, coloca ela de 4, chupa a bucetinha dela, depois vem lambendo o cozinho, aí ela vai ficar com tesão. Logo depois cola ela de ladinho, ver colocando na bucetinha bem devagar, para ela ficar mais excitada. Ainda vem falando putaria no ouvido dela. Depois só corre para o abate, coloca ela de ladinho e empurra a rola para dentro, deixando ela louca. Olá, seres humanos, aqui é o Thiago. E, bom, nesse podcast, como está escrito aí no título, eu vou falar novamente sobre um assunto que quem acompanha no meu canal já sabe que eu falo sobre isso, e vou falar mais uma vez sobre isso, sobre NoEncs, NoFap e CIA. Porém, o podcast de hoje sobre NoEncs vai ser um podcast um pouco eu acho que vai agradar certas pessoas e vai desagradar em muito também outras pessoas. Vai ser meio que um divisor de águas, assim, no que eu tô falando sobre NoEncs para as pessoas e tal. Porque, querendo ou não, eu acabo sendo uma das primeiras pessoas. Houve, claro, pessoas que, assim como eu aqui no Brasil, estão falando sobre NoEncs, estão divulgando a filosofia do NoFap e tal. Porém, numas pesquisas que eu fiz, eu acabei descobrindo que eu sou um dos primeiros caras, não o primeiro, mas um dos primeiros a meio que divulgar mais em massa, entre aspas, essa filosofia do NoEncs, pelo menos aqui no Brasil. Claro que no exterior isso daí já vem de bem mais tempo, mas aqui no Brasil, no YouTube, eu fui um dos primeiros a começar a falar sobre isso e tal. Então, digamos que tem um pessoal dessa filosofia de vida que me segue, que possivelmente vai ouvir isso daqui, e possivelmente eu vou desagradar a algumas pessoas. Mas, enfim, vamos lá. Só para esclarecer, antes de tudo, nesse podcast que eu vou falar sobre NoEncs, masturbação, pornografia e tal, aliás, isso está sendo aplicado não somente com relação à minha filosofia de NoEncs, mas eu estou tentando trazer para a minha vida de uma forma geral. Eu estou tentando ser cada vez mais uma pessoa realista no lugar de uma pessoa idealista. Eu acho que o idealismo tem sim a sua importância, porém a gente tem que saber reconhecer o que é real, o que não é real, o que está ao nosso alcance e o que não está ao nosso alcance. E muitas vezes o ideal não está simplesmente ao nosso alcance. Mas, enfim, vamos começar então. Bom, para quem acompanha meu canal há um tempo, já ouviu meus podcasts, vídeos falando sobre NoEncs e tal, sabe que eu já estou há um bom tempo já nessa filosofia de me abster de pornografia, me abster de masturbação, ou pelo menos tentar. E já vai fazer o quê? 3 anos? Já vai fazer não, acho que já fez uns 3 anos, talvez até um pouco mais de tempo, que eu comecei, que eu aderi à filosofia do NoFap, NoEncs, como vocês quiserem chamarem. E desde então, como eu já relatei nos podcasts, eu obtive vários progressos, à medida que eu conseguia ficar mais tempo sem me masturbar. Eu notei uma diminuição muito boa, digamos assim, muito grande do meu nível de ansiedade. Eu notei que eu comecei a me relacionar melhor com pessoas, eu comecei a enxergar mais as mulheres como elas são de fato e não como a pornografia mostra, porque a pornografia mostra uma versão, digamos, corrompida das mulheres. Enfim, uma série de vantagens, de coisas boas que eu obtive com relação ao NoFap nos últimos anos. Porém, eu nunca consegui parar 100% de me masturbar, parar 100% de ver pornografia. Como eu já relatei, eu consegui até passar 80 e lá vai dias sem assistir pornografia, sem me masturbar e tal. Porém, depois desses dias eu acabei caindo e depois não consegui mais continuar algum período assim tão grande sem masturbação ou pornografia, principalmente pornografia. Porque, como eu falei já em podcasts anteriores, eu acredito que o principal inimigo do homem, com relação a isso que eu tô falando, não é a masturbação em si.
e sim a pornografia. Claro que isso daí não dá aval para você, por exemplo, bater 5 punhetas por dia sem pornografia que tá tipo de boa. Não, né? Também não é saudável você passar o dia inteiro batendo punheta, mesmo que seja sem pornografia. Mas eu acredito que os maiores problemas relacionados à masturbação de hoje em dia são causados mais pela pornografia e não pelo ato da masturbação em si. Eu acredito que se os homens, por exemplo, se masturbassem uh, com uma certa moderação e sem pornografia, eu acredito que isso talvez, ainda que fosse masturbação, ainda que vá contra, de certa forma, a filosofia do NoFap, mas não havendo pornografia, eu acho que talvez poderia haver algum ganho nisso. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse podcast, sobre algumas mudanças, digamos assim, na minha concepção com relação ao NoFap no Anchor. Bom, então, como eu estou falando, eu já estou há 3 anos já nessa filosofia de vida, eu já tive alguns avanços, notei o que muda em mim, no meu corpo, na minha voz até, quando eu fico um tempo sem me masturbar, blá blá e tal. Porém, eu posso dizer que de alguns meses para cá, de uns, sei lá, uns 4 meses para cá, eu acho que eu cheguei num ponto vital do NoFap, que é um ponto em que simplesmente eu botei a mão na cabeça e tive algumas conclusões sobre o NoFap. A primeira delas, que isso eu vim perceber, como eu disse de meses pra cá, a primeira conclusão que eu tirei com relação ao NoFap é que, por exemplo, no último podcast que eu falei sobre Noenks, eu falei sobre o livro do Robert Garcia, o fundador do Pornografia Nunca Mais, que o Robert fala basicamente que para você aderir a essa filosofia de se abster de pornografia, se abster de masturbação e tal, você tem que fazer mudanças radicais na sua vida. Na época em que eu li o livro dele, eu acreditei em parte, eu assumo, mas em parte eu achei, cara, talvez não precise ser tão radical assim. Porém, agora, no momento em que eu estou, eu acho que o Robert estava correto quando ele fala que para você parar de assistir pornografia, parar de se masturbar, você precisa de uma mudança radical na sua vida. Sim, eu concordo com ele, você precisa de uma mudança radical na sua vida se você quiser parar com essas coisas. Por quê? Porque hoje em dia, qualquer mudança que você fizer na sua vida, qualquer pequenina mudança vai afetar, você vai ter que mudar os mais diversos campos possíveis da sua vida para fazer uma pequenina mudança. Às vezes não é nem algo assim tão grande, mas no caso da pornografia pode ser considerado grande. Enfim, um exemplo com relação à pornografia. Por exemplo, se você quiser parar, se abster de pornografia, se abster de ficar pensando em putaria e masturbação e tal, uma das coisas que você tem que fazer é cortar certos tipos de assunto, por vezes até se afastar de certas pessoas. Por quê? Porque tem certas pessoas que, por mais que podem ser seus amigos, às vezes eles acabam caindo muito em papo de pornografia, papo de sexo, e para alguém que está tentando se abster disso, que está tentando se manter longe disso, isso pode ser uma bela de uma tentação. Imagina, você tá tentando não ver pornografia e aí chega seus amigos e começa a falar de atriz pornô e manda link de putaria no Zap, enfim. É óbvio que isso vai ser um belo de um... É como se você tivesse, sei lá, você é craqueiro, quer parar de fumar crack e de repente vem uns amigos na sua casa e eles vão por um canto assim da casa e começam a fumar crack na sua casa. É uma tentação muito grande. Então você vai ter que, por vezes, até se afastar de algumas pessoas, evitar alguns tipos de conversa. Você vai ter que reduzir muito o número de horas, o tempo que você passa em redes sociais. Você vai ter que talvez até parar de jogar alguns jogos que às vezes podem ter algum tipo de conteúdo sexual ou alguma coisa que induza a sexualidade e tal. Você vai ter que sair mais de casa, porque o NoEnx induz você a sair mais de casa, ser alguém mais sociável pelas consequências que ele traz. Enfim, resumidamente, entre outras coisas que você vai ter que mudar por causa do NoEnx. Ou seja, se você quiser seguir
esse lance de você parar de vez com pornografia e masturbação, você vai ter que mudar várias coisas, vários aspectos da sua vida. E se você não está disposto a mudar essas coisas, é muito provável que você pode até conseguir diminuir o quanto você se masturba, talvez até, quem sabe, parar de assistir pornografia, mas você não vai conseguir parar 100%. Porque como eu acabei de falar, você precisa mudar várias coisas para conseguir mudar isso. Então, se você não está disposto a mudar várias coisas, muito provavelmente você também não vai conseguir. Então, essa foi uma das primeiras coisas assim que eu concluí nos últimos meses sobre o Noenx. É realmente uma mudança radical, pelo menos para quem quer parar realmente. É uma mudança radical. E outra coisa também, e isso é mais relativo à minha pessoa, é que, bom, de anos, meses para cá, eu tenho focado bastante na questão do autodesenvolvimento. Eu leio pra caralho, eu comecei a fazer flexões e por aí vai. E por essa questão do autodesenvolvimento, eu tento me autodesenvolver, digamos assim, nos mais diversos campos possíveis, inclusive no campo de ser homem, no sentido tradicional da palavra. E quando eu digo ser homem, é basicamente eu assumir a culpa sobre as minhas cagadas, eu aprender a fazer as coisas, eu depender menos das pessoas e por aí vai. E quanto mais eu, falando de mim, agora é um aspecto mais individual do que universal, quanto mais eu me desenvolvo como homem, principalmente como homem, mais eu sinto que está aumentando ou acumulando, digamos assim, o meu eros, entre aspas, eros. Eu não vou entrar nesse podcast no mérito de explicar direitinho o que é o eros, como ele atua sobre os homens e tal, mas resumidamente o eros o eros não é exatamente a energia sexual, não é exatamente isso. Mas vamos dizer que o eros é o seu impulso para você se unir ao outro sexo. E quando eu digo se unir ao outro sexo, eu estou querendo dizer de você encontrar a outra pessoa que está em conformidade com o seu eros e a ela se unir. Então, quanto mais eu me sinto homem, quanto mais eu viro homem, digamos assim, mais eu sinto que o meu eros, esse meu impulso para encontrar outra pessoa, digamos assim, outra pessoa que tenha um eros, digamos assim, semelhante ao meu, e aí os dois se unirem. E falando resumidamente, rapidamente sobre esoterismo, os dois se unirem e aí formarem o andrógeno, o sexo andrógeno, mas eu não vou me adentrar nessa porra porque é um assunto totalmente diferente, eu levaria muito tempo para explicar. Mas resumidamente é um impulso, o eros é o impulso de você encontrar a sua, entre aspas, alma gêmea, e assim vocês dois se unirem e formarem uma união tão forte que isso gera um indivíduo único, o andrógeno das teorias esotéricas que existem por aí. E aí, mais ou menos isso, bem erroneamente, resumidamente é isso. Se vocês quiserem saber mais, pesquisa Eros, pesquisa anjo andrógeno e por aí vai. Então, o que eu percebo é que, resumidamente, quanto mais eu me desenvolvo, mais o Eros, o meu impulso sexual, entre aspas, mais ele aumenta. Ou seja, resumindo numa frase bem vulgar, vontade de fuder do caralho. E como vocês devem saber, vocês que me escutam, eu não sou um sujeito lá muito sociável, não sou um sujeito que tem muitas fêmeas, entre aspas, à minha disposição, não sou um sujeito... não sou o sujeito que gosta de sair de casa, basicamente. Então é como se eu me autodesenvolvesse, eu me autodesenvolvesse, o meu eros aumenta, e aí esse eros fica meio que preso, digamos assim, preso dentro de mim, porque eu nem saio de casa, então eu não tenho como exercer esse eros. Eu só tenho como exercer esse eros comigo mesmo, transformando o eros
em outros tipos de energia. Porém, nem sempre a conversão é completa, porque o Eros continua lá e continua gerando esse impulso para querer estar com a pessoa que me tornaria o anjo andrógeno. Enfim, nossa, parece que eu tô, sei lá, parece aqueles esotéricos chato do caralho, pseudo good vibes, eu tô aparecendo agora, né? Sei lá, se tô aparecendo também foda-se. E somada a esse lance do Eros, tem também um lance de eu ser uma pessoa de extrema baixa socialização. Como eu acabei de falar, eu não saio de casa, às vezes eu passo uma semana inteira literalmente dentro do meu quarto. Enfim, todas as coisas que vocês já sabem, vocês que acompanham meu podcast, vocês já sabem sobre mim. Então temos aqui a soma de dois fatores, a soma do Eros aumentado com a antissocialização. E esses dois fatores, um favorece o Noenques, que é o Eros, e o outro desfavorece fortemente o Noenques, que é a antissocialização. Porque o Noenques faz você se tornar, ou pelo menos querer ser uma pessoa mais sociável. E eu, Thiago, falando no meu caso pessoal, não quero ser uma pessoa mais sociável. Não é que eu não quero ser uma pessoa mais sociável, mas é simplesmente eu não vejo vantagem mais no ponto em que eu tô hoje de me socializar com a maioria das pessoas. Não vejo vantagem, nem vantagem para mim, nem vantagem para os outros. Eu acho que uma conversa, sei lá, eu posso conversar com 98% das pessoas. Essas 98% de conversas não vão render nada de bom nem para mim, nem para outra pessoa. Então, simplesmente não vejo um porquê de me socializar. Então, por conta desse Eros aumentado e também por conta dessa antissocialização, que são duas coisas que de certa forma entram em conflito, isso está gerando ou estava gerando em mim grandes crises com relação ao Noenques. Porque por um lado, o Eros está lá falando, encontra alguém, enquanto que a antissocialização está falando, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Então, basicamente, e aí isso acabava sendo descontado o quê? Em masturbação, em pornografia, por vezes. Porque o cara, imagina a situação, o sujeito quer trepar, e aí, mas ele também não quer sair de casa. Ele tem duas opções, basicamente. Ou ele chama uma puta, ou ele chama... Três, na verdade. Ou ele chama uma puta, ou ele chama, sei lá, uma conhecida, uma amiga, não sei, namorada. Ou ele bate punheta, resumidamente. A primeira opção, puta, hoje em dia eu não sou mais muito adepto de prostitutas. Eu até preciso fazer um podcast novo falando sobre isso. Faz um bom tempo que eu não vou nelas e tal, então a primeira opção, e também questão de dinheiro, então a primeira opção já descarta, a segunda opção, eu mal converso, quer dizer, não que eu não converso com mulher, eu converso com um número relativamente alto, assim, de mulheres, mas nenhuma dessas mulheres, ou quase nenhuma, são mulheres que, sei lá, eu tenho pretensões no campo amoroso ou sexual. São todas mulheres que eu considero minhas amigas, digamos assim. E aí vocês vão falar, e não vou entrar naquele papo de se existe amizade entre homem e mulher ou não. Eu só digo que as mulheres que eu converso geralmente são mulheres que eu considero minhas amigas. Então não entra esse lance sexual, amoroso e tal. Então não tem ninguém pra eu chamar aqui pra minha casa, bora fuder. Não tem. Resta o quê? Resta a terceira opção, que é a masturbação. Então, por isso mesmo que eu estava caindo com uma certa frequência do Noenques. Porque... E até porque o NoFap em si, mesmo que você não tenha um Eros muito grande, a minha natureza é de ter um Eros de tamanho grande. Eu não sei como falar isso isso é totalmente abstrato que eu tô falando, então eu tô me sentindo meio ridículo falando isso. Mas vamos resumir, eu tenho um bom Eros. O Eros ocupou uma boa parte dos meus impulsos. E o NoFap por si só, além desse lance do Eros, o NoFap por si só, ele já te deixa com vontade naturalmente de foder. Então, no meu caso, entra o Eros, entra a vontade de foder, que o Noenque já te dá, porque você tá, por exemplo,
porra, você não bate punheta, isso vai acumulando energia sexual. E essa energia sexual, mais o lance de que o NoEnx contribui com a socialização, contribui para você basicamente querer foder. E numa pessoa normal, numa pessoa que tem capacidade de socialização, de, sei lá, arranjar foda, ou até que tem namorada, isso é ótimo. Isso é ótimo porque, porra, vai sair, porra, vai transar, vai fazer sucesso, enfim. Mas para uma pessoa como eu, que simplesmente não tenho, por mais que eu ache sexo legal, eu não tenho muito interesse em fazer sexo. Eu acho que sexo é algo bom, é algo que pode trazer consequências boas, porém, na minha concepção, o preço do sexo para conseguir sexo é muito alto. Então você vai ter que conhecer a garota, vai ter que. Aquele lenga-lenga, sabe? Conhecer a garota, puxar assunto com ela, fingir que você tá interessado, aí chama pra sair, aí se der certo, se der sorte, você consegue. Se não, você tem que chamar ela de novo pra sair, amola. Ai, como você é linda, ai, como. Nossa, que interessante, sabe? Por mais que eu ache sexo algo legal, o custo do sexo, pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, é um custo muito alto para o benefício. O benefício até pode ser um benefício assim mediano, mas o custo para mim, Thiago, é um custo alto. Então fica um custo alto para um benefício médio. Ou seja, não compensa um benefício médio para pouco, para fraco. Então não compensa simplesmente. Então, onde que eu queria chegar mesmo? Eu não lembro, eu perdi meio que o fio. Aliás, eu tô fazendo esse podcast totalmente free thinking, freehand, como os tatuadores falam. Porque normalmente eu escrevo, quando eu vou fazer um podcast, eu escrevo num papel a minha linha de raciocínio, o que eu vou falar primeiro, segundo e terceiro. No caso desse podcast eu não fiz isso, então sei lá como tá ficando. Espero que esteja ficando entendível, pelo menos. Sei lá. Mas, enfim. E, além destes fatores que eu estou falando, tem também um outro fator que também é um fator que atrapalha bastante com relação ao NoEnx, que é o fator mundo moderno. E quando eu digo mundo moderno, eu estou falando nos mais diversos aspectos possíveis relacionados a isso. Eu estou falando na sexualização, hipersexualização que a gente vê hoje. Estou falando no lance do amor líquido. Estou falando também no lance da tecnologia, que gera ansiedade, principalmente com relação a redes sociais no geral. Estou falando da dopamina, que hoje tudo é dopamina, basicamente. Aí você pode falar, mas como assim, Thiago? Aliás, pesquisem, para quem não sabe, pesquise o que é a dopamina e como ela funciona e como a sociedade de hoje em dia nos provê muita dopamina até mais do que em excesso. Aí você pode falar, mas Thiago, como assim? Eu sou uma pessoa que eu mal saio de casa, como assim eu tô sendo bombardeado por dopamina? A única coisa que eu faço é ficar em casa e assisto TV, assisto Netflix. Cara, hoje em dia, quase qualquer coisa relacionada à tecnologia, principalmente internet, quase qualquer coisa relacionada à tecnologia está ligada com dopamina. Então vamos supor, você recebeu no WhatsApp uma mensagem de uma garota que você está conversando e acha ela bonita e tal. Dopamina. Você assistiu pornografia, por exemplo, dopamina. Você está no Facebook e do nada aparece alguém compartilhou uma foto de uma garota gostosinha e você viu a foto. Dopamina. Você está lá assistindo um filme e aí de repente o filme passa uma mina, não passa nem sexo, mas passa uma mina seminua, digamos assim, dopamina. Então você sai de casa, por exemplo, sai de casa para comprar uma coisa no supermercado e de repente na fila do supermercado tem um pessoal comentando, falando, conversando sobre sexo, dopamina. Ou seja, a gente está vivendo numa sociedade em que é dopamina para tudo quanto é lado. É dopamina no WhatsApp, é dopamina no Facebook, é dopamina no Instagram, principalmente no Instagram. É dopamina
nos mais diversos campos possíveis. É a sociedade da dopamina. Por isso mesmo que nós estamos nos tornando seres cada vez mais ansiosos. Porque a dopamina gera essa ansiedade, sabe? Esse negócio de você querer as coisas aqui e agora. Isso contribui também com as do amor líquido, relacionamentos líquidos e tal. Então, o mundo moderno em si, por várias questões que eu poderia ficar, sei lá, uns 40 minutos falando, mas não vou ficar. O mundo moderno, pelo simples fato dele ser como ele também atrapalha na questão do Noenks. É simplesmente incompatível você seguir a filosofia do Noenks e ao mesmo tempo que você segue a filosofia do Noenks, você está jogado no mundão, digamos assim. É como se você fosse um cristão que vai em rave, por exemplo. Isso não existe. Se você diz que é cristão, por exemplo, você vai nessas rave que o pessoal usa droga e você também tá lá no meio, aí você pode falar, mas como assim? Mas eu vou lá, eu sou cristão, mas eu não uso droga. Tá, mas você está no meio de um monte de gente que usa droga, você está sujeito a um monte de coisas. E com o passar do tempo, você estar em contato com essas pessoas, você estar em contato com esse tipo de situação pode sim te afetar de uma forma ou de outra, mesmo que até inconscientemente. Então, cara, não tem como você seguir a filosofia do Noenks estando em acordo, digamos assim, com as coisas que existem nesse mundo. Simplesmente não tem como. São duas coisas que são quase que contrárias. E é o que eu falei no início do podcast. Cara, se você quer de fato seguir a filosofia do Noenks e seguir firme nisso daí, você vai ter que simplesmente romper os laços com o mundo moderno. Entre outras coisas, claro. Como eu falei, como até algumas amizades, ou evitar alguns tipos de assunto. Por aí vai. Por quê? Porque o mundo moderno te propicia coisas que são justamente o contrário da filosofia do Noenks. É sexo fácil, sabe, contatinho, coisas que simplesmente atrapalham e muito o Noenks. E eu concordo com o Noenks que o ideal do Noenks de que nós devemos nos abster do mundo moderno, devemos nos abster do sexo fácil, nos abster da putaria generalizada que se tornou o mundo, nos abster de transas casuais e por aí vai. Eu concordo com o Noenks nesse ponto de vista. Porém, outra coisa também sobre o Noenks. Eu percebi com o passar do tempo que o Noenks é ideal para o ideal assim para dois tipos, principalmente para dois tipos de pessoas. O sujeito conservador. Eu acho que o Noenks e o conservadorismo estão em perfeita assim, sincronia. Eu acredito que não necessariamente que todo conservador tem que ser adepto do Noenks, não. Mas eu acho que o Noenks é um bônus, digamos assim, um bom bônus para quem é conservador. Eu acredito que... Então, primeiro tipo de pessoa que se encaixa perfeitamente no Noenks, os conservadores. Segundo tipo... pessoas que estão namorando, têm um relacionamento estável ou casadas, enfim, eu acredito também que para esse grupo de pessoas o Noenks dá uma boa incrementada não somente no sujeito em si, mas também até no relacionamento. Então, para esses dois grupos de pessoas, o Noenks é maravilhoso. Para outros grupos de pessoas, o Noenks também pode ser bom, porém não tão bom quanto para estes dois grupos de pessoas. E Thiago, eu não me encaixo em nenhum destes dois grupos de pessoas. Eu não sou um sujeito necessariamente conservador. E eu também não estou namorando, não tenho um relacionamento estável, muito menos casado. Então, não estou assim nos grupos que têm mais benefícios relativos ao Noenks. E não estou falando, claro, que se você não é nenhum dos dois, você não pode. Claro que você pode, se você quer, vai, faz. Vocês entenderam o que eu estou falando. E calma que eu esqueci onde que eu queria chegar. Então, por todas essas coisas que eu estou falando,
Ah, e também por outras coisas que eu também poderia falar, algumas mais outras coisas que eu poderia falar. O Noenques é algo que, pra mim, Thiago, ele se tornou de certa. Outra coisa. Ele se tornou. Mas depois eu falo. Ele se tornou de certa forma insustentável, digamos assim. Por quê? Porque simplesmente. Porque, cara, os dois principais problemas do Noenx, pra mim, Thiago, são o lance da socialização. Que, como eu já disse, eu sou um sujeito antissocial e, sinceramente, eu não pretendo mudar isso. E isso simplesmente é um grande entrave para o Noenx. Isso gera problemas, vários problemas de contradição. E a questão do Eros, que entra em choque, às vezes não somente com a questão do Noenx, mas até com a questão também de como eu acabei de falar da socialização. Acaba que esses dois lances entrando assim em choque com o Noenx. E por isso, por esses dois fatores, que são fatores meus, pode ser que quem esteja ouvindo se identifique com isso, pode ser que não. Mas por conta disso, simplesmente o Noenck se tornou uma filosofia de vida insustentável, digamos assim. E quando eu tô falando em insustentável, não falem, como assim? Então você tá falando que você vai voltar, você tá voltando a bater punheta e assistir pornografia e foda-se? Não. Muito pelo contrário. Eu acredito, como eu disse, o Noenx necessita de uma mudança radical de vida para conseguir ser seguido. E eu, Thiago, eu acho que eu só conseguiria seguir o Noenx assim, à risca, me abster completamente e definitivamente à risca. Eu acho que eu só conseguiria caso eu acho que duas possibilidades, mas a primeira é mais importante. Se eu morasse em uma cidade pequena, se eu seguisse aquele meu ideal de vida que eu já falei em outros podcasts do Fugere Urban, que é simplesmente morar numa cidade bem menor, morar num terreno, ter minha própria horta, ter um cachorro, ter uma vida simples em suma. Se eu morasse numa cidade menor, uma cidade com menos gente, uma cidade onde que me propiciasse menos dopamina de uma forma geral, e onde eu pudesse simplesmente me abster da maioria das tecnologias, se eu conseguisse isso daí, eu acho que muito provavelmente eu conseguiria seguir o Noenx à risca. Porém, eu não moro numa cidade pequena, eu moro numa cidade com quase 2 milhões de habitantes, em que tem trânsito pra caralho, tem estresse pra caralho, tem ansiedade pra caralho, tem gente pra caralho me chamando em WhatsApp, em Facebook, em sei lá o que. Aí você vai falar, mas Thiago, você poder. Então, já que é assim, você pode muito bem desativar suas redes sociais? Sim, posso. Porém, primeiro que eu não me encontro em um momento de vida propício, ideal para fazer isso. Porque eu tenho alguns projetos, entre aspas, que eu dependo da internet, não tem como me fechar. Se eu me fechar, eu simplesmente não divulgo esses projetos, essas coisas que são minhas e tal. Então não tem. E por outros fatores também. Eu acho que é mais esse fator, na verdade, de conseguir divulgar minhas coisas. Mas por hora, basicamente, até o meu canal do YouTube me gera uma certa dose de dopamina, uma certa dose de ansiedade. Porque tudo que eu tenho que lidar com outras pessoas, já que eu sou um ser de índole antissocial, tudo que tenha que se relacionar com outras pessoas, querendo ou não, gera uma, mesmo que pequena, uma carga de ansiedade em mim. Então, o simples fato de eu ter esse canal no YouTube já me gera um pouco de ansiedade. Por quê? Porque eu tô tendo que lidar com as pessoas, porque eu tô tendo que, às vezes, ler o que as pessoas escrevem, eu leio os e-mails que me mandam, eu interajo com outras pessoas que estão nesse meio dos podcasts depressivos e tal. Então, isso me gera uma certa dose de ansiedade, às vezes até uma certa dose de estresse, uma certa dose de dopamina. Então, se você que tá ouvindo isso for falar, Thiago, então desativa tudo, cara, eu primeiro que eu iria até ter que desativar meu canal do YouTube, segundo que eu sinceramente acho que ainda assim ainda faltaria coisas, porque, como eu disse, eu moro numa cidade grande e eu moro numa região que é particularmente bem movimentada daqui da cidade.
Então, por mais que, por exemplo, dentro do meu quarto eu desfazesse tudo que me gerasse ansiedade, dopamina e tal, fora do meu quarto as coisas continuariam a mesma coisa. Então eu sairia na rua já trânsito, buzina, gente xingando, mulher com shortinho enfiado no cu, sabe? Qualquer lugar que eu vá daqui dessa merda de cidade é mais ou menos assim. Quer dizer, não que tenha aí é assim em todo e qualquer lugar, mas uma boa parte da cidade é assim. Então não adiantaria nada eu parar de consumir dopamina no meu quarto e fora do meu quarto continuar tudo mais ou menos a mesma coisa. Não ia mudar muito, ainda mais que eu tô precisando de um emprego e de vez em quando eu tô saindo para ir para entrevista. Então, se eu pudesse ficar o dia inteiro no meu quarto, eu até poderia seguir isso daí de desativar tudo e tal, mas não dá pra eu ficar o dia inteiro no meu quarto, preciso de um emprego, preciso sair pra comprar comida, então não é aplicável esse lance de eu excluir tudo e tal. Pelo menos no momento em que eu estou agora. Por isso mesmo que eu falei que morar numa cidade menor, num local menor, poderia me propiciar essas coisas, porque num local menor haveria menos trânsito, haveria menos gente, haveria menos cobranças, menos encheção de saco. Eu poderia, quem sabe, até desativar minhas redes sociais, não todas, mas pelo menos a maioria. Viver um estilo de vida mais simples. Poderia também ter um cachorro. Aqui onde eu moro não dá para ter cachorro, eu moro num apartamento, é um espaço pequeno. Enfim, se eu morasse num local menor, num local que desse para praticar o Fugere Urban, poderia conseguir seguir o Noenques à risca. Porém, essa não é a minha realidade. E eu estou falando nesse podcast de realidade e não de idealismo. A outra hipótese para eu seguir o Noenques à risca, que talvez daria certo, seria eu, sei lá, eu achar uma garota legal, começar a namorar com a garota e blá blá blá. Mas essa segunda hipótese eu acho menos possível ainda do que a primeira, e eu também acho menos. Ainda acho que seria menos garantia do que a primeira. Eu acho que a primeira é mais meu ideal de vida, então seria mais. Seria com a primeira hipótese que eu chegaria mais perto do que eu tenho como ideal, e não do real. Mas claro, se puder de repente unir os dois, vou morar numa cidadezinha pequena, encontro uma garota da hora e, porra, pronto, Noenques até morrer. Mas, enfim, isso simplesmente não. Essas duas coisas, ir para uma cidade menor e ter uma namorada, sendo que essa segunda opção de namorada é mais secundário, a primeira seria mais primário, essas duas coisas não estão ao meu alcance simplesmente nesse momento. Então, e somado o Eros, somado estresse de cidade grande, mundo moderno, a questão também da antissocialidade, somando tudo isso, cara, fica muito difícil de seguir o Noenques, fica uma verdadeira tortura seguir o Noenques sem abrir nenhuma brecha. E quando eu tô falando de abrir uma brecha, eu não tô falando de vamos uma vez por mês vou abrir um dia pra bater punheta o dia inteiro, assistir pornô até não poder mais. Não tô falando disso, mas é de você reconhecer que você é um ser limitado. E eu, por mais que eu gostaria, ou quero, ou pretendo, sei lá, por mais que eu acho que celibato, castidade são ideais, porra, são ideais que eu apoio pra caralho, não exatamente o celibato, porque eu já quebrei o celibato, não sou mais virgem, mas pelo menos a castidade dá pra seguir. Por mais que eu ache esses ideais lindos, maravilhosos e tal, por vezes é muito difícil de segui-los. Por quê? Porque esses ideais, a própria palavra tá falando ideal. E às vezes o que a gente tem não é o ideal, o que a gente tem é o real. Às vezes a gente tem que trabalhar com o que é real e não com o que é ideal. Se der para chegar no ideal, beleza, ótimo, maravilhoso. Mas se não der, vai o real. É aquele velho ditado, quem não tem cão caça com um gato. Então, cara,
é, simplesmente não, no meu caso, pode ser que quem esteja me ouvindo também se identifique com o que eu tô falando, mas no meu caso, tá se tornando assim impraticável seguir o Noenks à risca, sabe? Sem contar em alguns males, como eu falei, o Noenks te deixa com mais eros, com mais vontade de foder, resumidamente. E por vezes, se você for um sujeito como eu, você não vai ter ninguém para com quem foder. E isso pode te levar a cometer cagadas, como por exemplo, você, no impulso, você ir numa puta e gastar um puta dinheiro com puta, gozar em 5 minutos e depois ficar, porra, gastei, sei lá, 100 reais, 150, 200, sei lá quanto, com um bagulho que foi uma merda e não resolveu porra nenhuma, porque eu queria não era isso, o que eu queria era, sei lá, amor, ou eu queria afeto, e aí acabei descontando isso no impulso sexual, enfim. Por mais que o Noenques, o se abster completamente de pornografia e masturbação seja o ideal, às vezes ele não é o real, às vezes ele não é o que é praticável. E eu digo isso principalmente para as pessoas que, como eu, moram em cidade grande. É muito difícil você morar em cidade grande, você ser um sujeito solteiro, um sujeito solteiro, você ter uma vida, digamos assim, solitária e conseguir seguir os Noenks à risca, sem contar outros fatores. É muito difícil. Por vezes não vai ter como. Então é por isso mesmo que eu tô meio que abrindo uma brecha no meu Noenks. Isso não quer dizer que eu esteja me masturbando todo dia, não. Tanto é que, sei lá, agora eu tô há 4 dias sem bater punheta. O que eu tô fazendo, basicamente, atualmente, eu tô seguindo ainda o Noenks. Porém, quando eu chego num ponto, isso é geralmente em uma semana, às vezes até um pouco menos de tempo, mas quando eu chego num ponto em que a vontade de foder, basicamente, chega num ponto muito alto, ou então acontece alguma coisa que me gera uma sobrecarga de ansiedade, não tem, sabe? Ao invés de eu ficar simplesmente me torturando, digamos assim, e depois, por exemplo, bater punheta e ficar com aquele sabe, aquela crise de consciência e me sentir culpado e tal. Ao invés disso acontecer, eu tô falando, cara, eu não estou vivendo a vida ideal, não estou vivendo o momento ideal para parar de bater punheta. Então, não que eu não deva me sentir nenhuma culpa, mas porra, o que tá tendo hoje é isso. Então, eu tô com muita vontade de fuder e o meu cérebro tá falando, vai lá, vai no site de puta, vai lá, pega o WhatsApp da puta, marca um horário com a puta, vai lá, come ela. Ao invés de eu possivelmente fazer isso, que aliás já aconteceu comigo, eu já fiz isso de num impulso de tão grande do meu ego de querer foder, isso já aconteceu de... Aí eu tive um impulso e falei, mano, preciso fuder, vou fuder agora. E aí, 5 minutos depois, já tava mandando mensagem pra uma puta, marquei com a puta. E foi um negócio horrível, durou literalmente 5 minutos, foi um lixo. Ao invés disso acontecer, de eu correr o risco disso acontecer, quando me bate aquela vontade, eu sinto que eu tô no meu limite, sabe? Eu bato punheta, sabe? Não tenho o que fazer. Aí você vai falar e bato punheta, vale ressaltar, sem pornografia. Porque, como eu já disse, eu acho que o principal problema é a pornografia, não a masturbação. Eu acho que, aliás, falando especificamente sobre a masturbação, eu acho que a gente não deve, em ocasiões ideais, não deve praticá-la. Porém, eu acredito que a pornografia pode ser um aliado do homem. E quando eu digo aliado do homem, é você saber quando e por que utilizar a pornografia. Por exemplo, nesse lance de você bater uma punheta ao invés de gastar dinheiro com puta. Acho perfeitamente válido. Você chegou no seu limite, você fala, mano, ou eu vou foder alguém ou eu bato punheta. Cara, bate punheta, é menos pior, é mais racional, digamos assim, do que você ficar, sabe, se segurando e daquele negócio e precisa fuder e de repente vai no puteiro e gasta 100, 150, sei lá quantos reais com um negócio que foi uma merda. Eu acho que é menos pior, é mais palpável, mais racional você simplesmente bater uma punheta. É você imaginar uma cena, sei lá, pensar numa garota, não sei.
sem pornografia, deita na cama, imagina uma cena, bate punheta, goza, ponto, acabou. E economizou 50, sei lá quantos reais. Então, também em outra ocasião, você tá numa crise de ansiedade, você tá com noenques, teu trabalho tá estressante pra caralho, você é um sujeito que não sai muito de casa, você não. Às vezes não tem nenhum amigo com quem você possa desabafar, você. Basicamente você tá cheio de pressão interna. E você já tá há um bom tempo já sem se masturbar e você chegou num ponto em que você tá, tipo, sua ansiedade tá disparada. Cara, bate uma punheta. Por mais que possivelmente, depois de você bater essa punheta, você vai passar um dia meio com uma ansiedade ainda um pouco alta, porém um pouco mais branda. Se for para num momento de desespero, cara, no momento de desespero vale quase tudo. Então, eu acredito que se você que a masturbação, ela primeiramente ela não é necessariamente o inimigo do homem, a pornografia é. E a masturbação, eu acho que se ela for bem utilizada, se ela for utilizada com inteligência, ela pode ser um aliado, ao invés de ser um inimigo, que é o que acontece hoje em dia. A maioria dos homens são inimigos, são escravos, digamos assim, da masturbação, pornografia e tal. Ao invés dela ser seu inimigo, a masturbação, ela pode ser seu aliado, pode servir para você evitar grandes cagadas. Então, se você é um sujeito que, sei lá, você se identifica comigo, ou você tem um estilo de vida parecido com o meu, você é antissocial, não quer mudar isso, ou você simplesmente é, digamos, um MGTOW, ou você, sei lá, seja qual for o motivo, você se identifica com algo que eu falei. E você tá no NoEnx e você tá também enxergando que isso tá, sabe, isso tá te torturando além do limite, cara, use a masturbação com inteligência, sabe? Sei lá, porra, aguenta aí, sei lá, 15 dias, chegou lá no seu limite, o seu Eros tá estralando, ou o Eros, ou o simples impulso sexual mesmo está estralando, você acabou vendo sem querer no seu trabalho uma cena que ativou algum desejo seu sexual, e aí isso já uma chuva de dopamina no cérebro e tal. Cara, eu acho que por vezes é menos pior a relação custo-benefício, por vezes, de ser masturbar é melhor do que a relação custo-benefício de se abster completamente. E, claro, eu vou repetir mais uma vez: o ideal, cara, o ideal é todo mundo, inclusive eu, é todo mundo ir para a cidade pequena, é viver da própria comida, é viver uma vida simples. Claro, eu tô falando do meu ideal, mas talvez o ideal também de muita gente seja assim, sabe? Ter uma vida simples, se abster de pornografia, se abster de masturbação, pelo menos na grande maior parte do tempo, se abster de relacionamentos líquidos, ter uma vida simples, blá blá blá. Esse é o ideal. Porém, enquanto este real não pode ser praticado, este ideal não pode ser praticado, o que nos resta é praticar o que é real. E o real, para quem mora em cidade grande, o real é que é muito difícil, é muito, muito, muito difícil você ser um sujeito sozinho, morar em cidade grande, ter um mínimo de contato social com as pessoas e ainda assim, sabe, parar completamente de bater punheta. Eu defendo sim que você pare completamente de assistir pornografia, mas parar completamente de punheta é muito difícil para esse ritmo de vida moderna, que é um ritmo acelerado de, sabe, ansiedade e não há espaço para expressão dos sentimentos, não há espaço para amizade verdadeira, não há espaço para amor, não há espaço para porra nenhuma, a gente sempre fica reprimido. Cara, é muito difícil simplesmente você não acabar por vez em quando praticando a punheta, porque é simplesmente a maneira mais prática, digamos assim, de você resolver às vezes um problema. Não é resolver um problema, mas de você aliviar, sabe, uma tensão. E no mundo moderno, no ritmo moderno em que a gente vive, a gente está sujeito às mais diversas tensões possíveis. Então, enquanto não é possível fazer uma mudança radical
em nossa vida, de vez em quando a gente tem que se adaptar, sabe? Não dá pra querer viver um estilo de vida ideal vivendo no lixo. Ah, e isso eu tô falando porque eu sou um sujeito que eu tento ao máximo seguir o estilo de vida ideal, mas eu tô percebendo, eu tô chegando num ponto limite em que eu tô percebendo que certas coisas não são praticáveis. Pelo menos não morando onde eu moro, não tendo os contatos que eu tenho. Eu preciso de uma mudança radical de vida para mudar radicalmente algumas coisas, incluindo o Noenx. Então, enquanto eu não posso fazer essa mudança radical, por falta de dinheiro, por coisas que eu ainda tenho que fazer, por também um certo medo da mudança, de mudar para um lugar menor, de ficar longe da família, longe dos amigos e tal. Enquanto eu não consigo fazer essa mudança, espero que daqui a alguns anos eu consiga, é isso que eu tô fazendo. E, sabe, eu não tô mais ficando tanto com a mão na consciência quando eu bato punheta. Eu tô, porra, fazer o quê, cara? O que eu posso fazer, o que eu podia fazer, e isso eu concordo, o que a gente pode fazer para melhorar, a gente deve fazer para mudar. Mas tem certas coisas que simplesmente não tem o que fazer. A gente tem que aceitar as coisas como elas são, algumas coisas a gente simplesmente tem que aceitar e ponto, acabou. Uma das coisas que a gente tem que aceitar é que simplesmente o mundo moderno é da forma como é, e não há como mudar isso. O máximo que a gente pode fazer é sair dessa merda, que é o que eu quero fazer mais pra frente e tal. E, enfim, caralho. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre o assunto. Eu não sei se. Talvez eu tenha repetido muitas vezes a mesma coisa, mas sei lá. Sei lá. Ah, é que quando eu quero explicar alguma coisa, eu sou um pau no cu do caralho. Eu fico dando voltas em torno de um mesmo ponto pra explicar o ponto. Mas é que, sabe, pra mim algo tem que estar bem fundamentado, bem contextualizado pra eu realmente colocar crédito naquilo e tal. Eu, isso vale pra tudo que eu tô fazendo, pra minha linha de raciocínio, pra minha linha de explicação, pra minha argumentação, enfim. Então é mais ou menos isso. Estou me abstendo ao máximo de pornografia. Porém, estou tentando utilizar a masturbação com inteligência, me abstendo também na medida do possível da masturbação. Porém, quando chego num ponto limite, é isso, taco, tenho lá um momento de prazer, às vezes depois sinto um pouco de ansiedade, mas pelo menos alivio ou até mesmo resolvo um problema. E é isso, cara. É isso. Cidade grande é estresse, cidade grande é ansiedade, cidade grande é problema, infelizmente. Não tem como reverter isso. A Matrix é forte, a Matrix é fodida. E, cara, Fugere Urban. Ir morar na floresta, ir morar em cidadezinha de 10 mil habitantes, ir morar na montanha, sei lá. Então é mais ou menos isso, gente. Talvez algumas pessoas não vão gostar desse podcast, ou vão, sei lá, me xingar, me desaprovar, mas, cara, é o que eu tô falando já há 52 minutos. Às vezes é preciso viver o real para poder depois dar lugar ao ideal. Enquanto o ideal não chega, viver o real. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Sei lá, se vocês tiverem alguma dúvida sobre Noenx ou quiserem conversar sobre isso, é só comentar. Quiserem me xingar também me xinga. Sei lá, o que quiserem falar, fala aí. Então, até até o próximo podcast. Gente, nossa, tô cansado de falar. Eu odeio falar. Até a próxima. Falou, um abraço, beijos. E é isso.